Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai poder ver. E 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. O segundo é o pior de todos. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, é o livro mais vendido no mundo e para nós cristãos é a nossa regra de fé e prática. Aqueles que já tiveram a oportunidade de degustar um pouco dos ensinos bíblicos nunca mais serão as mesmas pessoas, pois a Bíblia ela é viva e o poder da palavra de Deus ele é transformador. O famoso evangelista Billy Graham, vocês devem ter ouvido falar, já devem ter visto alguma ministração dele via internet ou mesmo pela televisão. Ele disse algo interessante sobre a Bíblia. Ele disse que, abre aspas aqui, a Bíblia é a mais atual que o jornal que irá circular amanhã. Fecha aspas. E ele tinha razão. Mesmo depois de centenas de anos, os escritos são atuais. Porém, mesmo com todas essas características positivas, nós não podemos negar que a Bíblia não é um livro tão fácil de ser lido e que a sua leitura deve ser cuidadosa para que não seja distorcida. Pensando nisso, eu listei aqui os 5 principais erros que muitas pessoas cometem ao ler a Bíblia. Evitar esses erros vai ajudar qualquer leitor apaixonado pela palavra de Deus a extrair dela o seu real significado, que é o desejo de Deus para o leitor de sua palavra. Vamos lá então. O erro número 1. Ler a Bíblia abrindo-a aleatoriamente. Não é difícil encontrar pessoas que praticam esse tipo de leitura. Inclusive, os pregadores usem essa técnica, vamos dizer assim, no púlpito. Ou seja, abrem a Bíblia aleatoriamente e onde cair, começam a ler. Entendem que dessa forma Deus irá falar misteriosamente. E essa é uma das piores formas de ler a Bíblia, pois não se tem um estudo sistemático que busque entender os contextos, as sequências, os fatos e outras informações importantes para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. Não consegue entender muito do que está lendo e fica tentando adivinhar o que quer dizer aquele texto que caiu em frente aos seus olhos. O segundo erro. Ler a Bíblia sem ler os contextos. Todo texto tem um contexto que vem antes e o que vem depois daquele texto. Muitos leem a Bíblia por pedaços, ou seja, hoje leem um capítulo de Salmos, amanhã leem um capítulo em Gênesis, depois leem Apocalipse e etc. Esse tipo de leitura prejudica e muito o entendimento correto do que Deus quis comunicar na Bíblia. É muito importante que as leituras elas sejam feitas englobando todo o contexto. Se você for estudar, por exemplo, o livro de Gênesis, que o estude inteiro, em sequência, buscando compreender de forma geral a história e o contexto ali mencionados. Textos lidos fora de seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significam. O erro 3. Ler a Bíblia sem um dicionário por perto. A Bíblia é um livro extenso e tem um emprego de centenas de palavras, das quais muitas nós não conhecemos muito bem o seu significado. Muitos leem a Bíblia e não entendem bem o sentido de algumas passagens, pois não checam um dicionário quando se deparam com uma palavra desconhecida. Dessa forma, perdem o ensino daquele texto e acabam também não compreendendo versos próximos que dependem daquele. Ter um dicionário é muito importante para quem quer ler e entender a Bíblia. Não pesquisar os significados de palavras desconhecidas torna a leitura pobre e fraca. E agora nós vamos para o quarto erro: ler a Bíblia em qualquer lugar e de qualquer jeito. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existirem alguns poucos que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue. Muitos reclamam de ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito do que leem. Não é de se admirar que muitas dessas pessoas não entendem porque não leem com foco e atenção. Ler a Bíblia em lugares barulhentos, agitados ou que tirem a sua atenção é perda de tempo. Eu gosto aqui de fazer uma comparação de um bom leitor com um cirurgião. Será que um cirurgião operando um paciente, ele faz bem em colocar uma TV na sala de cirurgia e enquanto opera um coração, assiste também seu programa favorito? Não dá, não é verdade? Assim como uma cirurgia requer atenção exclusiva do cirurgião, o leitor da Bíblia também ele deve dar atenção exclusiva a esse encontro com o texto sagrado e seu autor. E o quinto erro,
O quinto erro é ler a Bíblia sem regularidade. Eu acho interessante como algumas pessoas leem a Bíblia uma vez na semana, no máximo 2, 5 a 10 capítulos apenas por semana. E algumas pessoas mais relaxadas demoram um mês inteiro para ler isso. Isso é muito ruim, porque para que o nosso cérebro aprenda coisas complexas, é necessário que ele esteja exposto àquilo com certa frequência. Por exemplo, ninguém consegue se formar em uma profissão indo uma vez por mês na faculdade e nos outros dias não estudando nada sobre o tema. Geralmente, as faculdades elas incentivam o estudo de pelo menos 5 dias a semana. Aí tem o estágio para vivenciar o estudo na prática, os trabalhos, etc. Tudo isso forma um profissional que domina o tema do estudo. Quem deseja dominar o texto bíblico também precisa aprender a ler com regularidade. Isso quer dizer que é importante que haja um contato com a palavra de Deus por muito mais tempo e não somente alguns poucos minutos na semana. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando-a apenas por 30 minutos durante a semana. Amém? Fiquem aí com essas dicas aí e fiquem atentos para tudo que foi falado. Deus abençoe a todos.